para fechar a semana aí com chave de ouro, eu já vou colocar na tela a nossa edição da Cruzoé, revista Cruzoé, que chega aí às bancas digitais, tendo como personagem de capa o Gilberto Kassab, um verdadeiro animal político, no sentido de ser um ser da política que vive para a política e que faz política. Então, não à toa, o resultado do trabalho do Kassab está aí. Ao mesmo tempo que ele é o principal conselheiro do Tarcísio de Freitas, lá no comando do governo de São Paulo, ele conseguiu emplacar 3 ministros no governo Lula e também reelegeu o Rodrigo Pacheco. Então a gente descreve nessa reportagem de capa assinada por mim e por Duda Teixeira como que ele faz isso. Quais são os segredos do Kassab, Kassab que nos concedeu também uma entrevista exclusiva que vai ao ar no domingo no CD Talks. É a primeira parceria do CD Talks, meu podcast do domingo, com a Cruzoé. O assinante tem acesso privilegiado a um trailer, inclusive, com os principais trechos dessa entrevista. E se você não assinou ainda a Cruzoé, assine. Aproveite a oportunidade, assine, venha para o Antagonista, participe da nossa comunidade. Esta edição também tem uma segunda capa, de um tema que bombou durante a semana e que agitou o mercado financeiro, o mercado político, aí é sério, é o mercado político, que é os ataques, né, do Lula e do seu time, dos seus satélites, dos seus parlamentares, da sua milícia. Ele também tem a sua milícia digital. Aliás, PT é precursor da milícia digital. Fizeram aí um ataque bárbaro ao Banco Central, ao Roberto Campos Neto, tentando forçar a sua saída, tentando forçar a redução da Selic, tentando fazer o que não é possível fazer na canetada. E aí a questão que se coloca é: o Congresso vai permitir que o Lula e os seus asseclas continuem fazendo esse terrorismo econômico, atacando os fundamentos da política econômica? Ele vai se dobrar a esses desígnios pessoais do Lula, que está numa egotrip? Essa é a questão. Por isso que eu coloquei ali, a gente fez a capa. Aliás, aqui deixa eu parabenizar o trabalho do nosso designer, o Daniel, que é realmente brilhante. Ele consegue realizar todas as nossas ideias. Então está aí o Congresso com chance, com risco de se tornar um Congresso comunista. Aí a imagem, para quem não conhece, a imagem do Congresso, do partidão, do Partido Comunista Chinês, e aí a cara do Lula figurando como líder máximo. E eu não quero esse tipo de Congresso para mim. Você quer, Marisa, esse Congresso para você? Eu acho difícil a gente ter esse Congresso aí, ainda mais pelos deputados e pelos senadores que foram eleitos nas últimas eleições. A gente está tendo aí um Congresso mais equilibrado, né? Uhum. Tiveram bastante representações também da direita do Congresso. E o Pacheco e o Lira se manifestaram nesse sentido, né? De ninguém toca no Banco Central, né? Sim, ambos falaram, né, sobre a autonomia do Banco Central. O que foi também apurado é que hoje o Congresso ele não tem, nem dos parlamentares e nem dos senadores, não tem nenhuma disposição em reverter, né, a autonomia do Banco Central. Inclusive, o líder do governo no Congresso Nacional, o Randolfo Rodrigues, falou que isso não foi discutido no governo, né? Alterar a autonomia do Banco Central. Talvez possa ter sido um recuo aí na fala do governo para a população. Ele disse que a ideia era debater a taxa de juros e trazer esse debate, né, para a esfera pública, digamos assim. É um debate é muito curioso, né, hein, Júlia? Você que está acostumada ali. Esse pessoal fala assim, vamos falar de democracia, vamos debater, só que parte para o ataque, parte para o cerco. Quer dizer, foi uma verdadeira operação de guerra essa semana contra o Roberto Campos Neto, né? Não só essa semana, vem desde a semana passada, essa escalada. Puxa mais para cá. Opa, desculpa. Isso. Sempre esquecendo. Então, não foi só essa semana, foi desde a semana passada. E acho que é interessante também a gente observar, Cláudia, que o Banco Central, e se a gente pegar o BRICS essa semana, que eles estão querendo colocar a Dilma, já é o segundo mandato que o PT está questionando. Justamente o PT que vem reforçando que foi golpe, que na sessão do Supremo, na abertura, o próprio Lula disse, a gente tem que respeitar os mandatos. Tanto o Campos Neto no Banco Central,
quanto o atual presidente do BRICS, são mandatos. Então, assim, a partir do momento que Lula questiona isso, ele está questionando pessoas que têm um mandato a cumprir. Eu acho que é uma observação importante da gente fazer. Em relação ao Banco Central, o que parece mais essa fala de que ninguém quer mexer na autonomia foi um recuo. A gente teve uma reunião no início dessa semana com as lideranças, foram líderes partidários e tanto presidentes de partido quanto líderes no Congresso, e que Lula ele não foi necessariamente cobrado de que ele freasse, obviamente, ao presidente. O único que se manifestou contra publicamente na reunião foi Paulo Freire, do Cidadania. Paulo Freire, não, perdão. Roberto Freire, do Cidadania. Eu entendi. Entendeu. Roberto Freire, do Cidadania, foi o único que publicamente falou para Lula ele baixar o tom. Mas o sentimento entre as lideranças não é um sentimento que está muito receptivo a essas falas. Tanto que o próprio Lira também deu uma fala contrária. Disse que não, que é importante sim o Banco Central autônomo. Claro. Não é? Saiu até matéria aí, acho que foi na Folha, não sei, dizendo que o Lula, lá atrás, né, já tem alguns anos isso, também defendeu a autonomia do Banco Central, né? Ele, na verdade, o que ele tinha na gestão dele, se a gente for lembrar, era um Banco Central que não era autônomo oficialmente, mas que tinham presidentes que eram muito alinhados com ele. Uhum. Então, o que está por trás? O próprio Meirelles foi um cara que teve, vamos dizer assim, liberdade, autonomia. Exato. Né? O Lula deu autonomia, ainda que não tivesse essa autonomia ali no papel, mas ele deu autonomia para o Meirelles. Autonomia vigiada. Exato, eram nomes de confiança dele. Então, o que está por trás dessas falas de Lula? Ele está questionando um mandato, mas para quê? Para colocar um nome. Só que aí, se ele está querendo chegar a uma queda de juros, talvez seja um caminho um pouco perigoso. Afinal de contas, como que o mercado vai baixar os juros com uma incerteza em relação à posição do presidente sobre o comando do Banco Central? Eu acho que é um ponto que precisa ser revisto. E eu acho que justamente essa fala de que não, a gente não vai mexer. Ontem, Padilha deu uma entrevista no Congresso dizendo que não existe essa conversa de que a gente vai querer interferir na taxa de juros e tal. Ou seja, eles foram pressionados, sabe? Então, o que sinaliza é que eles começaram a dar um passo atrás. Só que aí Lula tem dado reiteradas declarações que deixam o mercado, sim, alerta e que provavelmente, posso estar errada, mas provavelmente não parece ser o melhor caminho para se baixar juros no país. Não é o melhor caminho. Não sei. Não é o melhor caminho. Eu sempre tenho muito cuidado com a minha opinião. Eu ouvi os economistas, de um mas deputado, eu ouvi de um deputado do PT no dia da posse do diretor-geral da PRF, que na verdade isso seria uma manobra do Lula para pressionar o presidente do Banco Central para que então ele baixasse a taxa Selic. E esse deputado me falou o seguinte: pode prestar atenção que no próximo mês a taxa vai vir mais baixa. Então, ele cravou que não é intenção do Lula tirar interromper o mandato do presidente do Banco Central. Mas, assim, a ver, né? A ver. Existem formas de pressão, né? Existe aquela famosa pressão, que foi mais ou menos o que Bolsonaro fez na gestão dele com o presidente da Petrobras, também foi um tipo de pressão assim. Ele começou a queimar, e aí a gente teve quantos presidentes de Petrobras? E assim, você mencionou um negócio que é quase um fenômeno, né? Porque quer derrubar de forma precipitada o presidente do Banco Central, né? Quer derrubar de forma precipitada o presidente do Banco do BRICS, que é o Trujillo, para botar a Dilma. Teve ainda no ano passado aquele que foi questionado, a indicação de Bolsonaro, do outro banco, o desenvolvimento. Me faltou o nome agora. Bom, mas enfim, ainda teve. Está tentando fazer a mesma coisa com as agências reguladoras. Fez agora com a Comissão de Ética da Presidência da República, também tirou três integrantes assim na canetada. Ao arrepio da lei, porque deveria ter feito através de decreto, não fez. Ninguém está questionando, nós somos o único veículo que questionou isso até hoje. Então, assim, tudo ao contrário do que tinha prometido. Vamos respeitar contrato, vamos respeitar, não, já quer fazer desestatização da Eletrobras. Vamos respeitar os mandatos, não, quer derrubar todo mundo antes. Eu estou curioso para saber, não sei se algum de vocês tem, já que vocês sempre tem o sexto sentido, eu quero perguntar para vocês, por que será que o Lula está com tanta pressa?
Por que está com tanta pressa? Por causa dos 100 primeiros dias do governo. Eu acho que... Você acha que é isso? Eu acho que tem muita... Veja bem, tem depois a cobrança... eu quero ouvir a Kiss, porque a Kiss com certeza tem uma outra opinião, mas... Tem a cobrança da oposição. A gente vê aí, né, desde o início do governo Lula, a gente vê o entorno mais próximo de Bolsonaro o tempo inteiro, por exemplo, nas redes sociais, né? Mas já começou o governo, cadê? Cadê as realizações? Cadê isso? Cadê... E esse tipo de coisa, a gente sabe que repercute junto ao eleitorado, porque eles criam uma narrativa em cima disso. Então, para mim, uma das pressas seria essa. E porque tem que aproveitar mesmo ali esse período de lua de mel, né, com o Congresso, os famosos 100 primeiros dias de governo, para já engatar a primeira e ir, entendeu? Mas lua de mel com ex-mulher ou com ex-marido... Uai, Cláudia, tem gente que volta, uai. Mas não é a mesma coisa. Nunca nunca voltei com ex-marido, né? Com ex, pra mim é ex. Ex é ex. Nunca voltei.